Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de Física Geral 1. Meu nome é Matheus Lima, sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará e hoje nós vamos dar sequência aqui, começando a unidade 3, onde vamos tratar as leis do movimento. Basicamente, na aula de hoje, veremos as leis de Newton. Bem, até agora nós tínhamos estudado a cinemática e a gente descrevia o movimento. Então, a descrição do movimento feita pela cinemática, ela é incapaz de prever o que vai acontecer com o movimento. Dessa forma, a gente precisa lançar a mão da dinâmica para compreender as causas e consequências do movimento. E um conceito fundamental para compreender o movimento é o conceito de força, porque são as forças que causam modificações no movimento. Então, conhecendo as forças que atuam no sistema, nós conseguimos prever o movimento subsequente daquele corpo, daquele objeto que você esteja analisando. E um cientista que tem um papel crucial na ideia de força, né, do conceito de força, é Isaac Newton. Viveu entre 1642 e 1727, físico e matemático inglês. Ele descobriu, entre outras coisas, a lei da gravitação universal, interpretou a decomposição da luz branca. Realmente tem um legado científico muito importante. Uma breve biografia aqui do Newton. Nasceu no dia de Natal de 1642, se estivermos levando em consideração o calendário gregoriano atual, ou no dia 4 de janeiro de 1643, né, o calendário juliano, que era o mais comum na época lá na Inglaterra. Nasceu na Inglaterra, no condado de Lincoln, Lincolnshire. Morreu em março de 1727, em Londres, está enterrado lá na Abadia de Westminster. Iniciou seus estudos no Trinity College, em Cambridge. E os seus anos miraculosos, que é isso que quer dizer essa expressão em latim, anni mirabilis, ocorreram entre 1664 e 1666, coincidindo com os anos que a peste negra estava devastando a Europa, né? E não sei se vocês lembram da historinha que quando a peste negra chegou, a Universidade de Cambridge foi fechada e o Newton foi para o ensino remoto lá na fazenda da família dele, né? E enquanto ele estava lá, ele deu contribuições científicas em diversas áreas: matemática, óptica, mecânica, astronomia. Inventou o teorema binomial, cálculo diferencial, analisou a teoria das cores, propôs leis para explicar o movimento dos corpos, inclusive a lei da gravitação universal, né? Vamos ver aí se nesses 2 anos de Covid a gente consegue fazer pelo menos um décimo do que ele fez, né? Carreira. Em 1970, ou 1670, o Newton se tornou professor da Universidade de Cambridge. Em 1687, ele publicou a sua obra mais relevante do ponto de vista científico, né? Que é o Principia, os princípios matemáticos da filosofia natural. Entre 1687 e 1690, ele foi membro do parlamento inglês, representando a Universidade de Cambridge. E nos últimos 27 anos de vida, ele foi mestre da Casa da Moeda. Seria o equivalente a um ministro da Economia inglês, né? E mesmo sendo um cargo político, ele aproveitou esse momento, né? E fez contribuições para melhorar os processos de forja e cunhagem de moeda. E ele também foi presidente da Royal Society, que é uma sociedade científica de Londres, entre 1703 e 1727. A sua última grande publicação na área científica ocorreu em 1704, que é o Optics, onde ele faz uma análise da teoria da luz e decomposição das cores. Aqui tem uma foto da casa onde ele nasceu, lá em Lincolnshire. Aqui uma descendente da árvore que tinha lá, aquela que reza a lenda, né? Que ele viu a maçãzinha caindo.
E isso fez ele ter um insight, né? Por que que as coisas são atraídas para baixo, né? E daí surgiu a teoria da gravitação universal. Aqui nós temos a capa do Princípio e dentro dele nós temos aqui uma página onde o Newton está utilizando a teoria das fluxões para determinar a área embaixo da curva. Hoje, com a notação moderna que nós utilizamos, nós sabemos que essa área ela é numericamente igual à integral da função no domínio que a gente está considerando. Eu mostrei em aulas passadas. Tem o Optics, né? E uma ilustração de uma de suas páginas aí, onde Newton ilustra a decomposição da luz em um prisma ou no arco-íris, como é que ocorre essa decomposição da luz. Vou falar um pouco sobre o legado das teorias científicas de Newton, né? O legado que ele tem, tanto científico quanto, eu acho que um legado para a civilização como um todo, né? A obra dele, acho que o Princípio, junto com a teoria da evolução das espécies do Charles Darwin, são as obras que mais impactaram a civilização ocidental. E esse legado do Newton não foi construído apenas por ele. Ele mesmo reconhece, que tem uma frase famosa dele, né? Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Ele apoiou a construção das suas teorias em muita experimentação. E aqui eu estou citando três grandes cientistas que contribuíram direto ou indiretamente para as teorias de Newton, né, sobre o movimento, principalmente, que é o que nós vamos discutir aqui. Foi o astrônomo dinamarquês Tycho Brahe. Ele tinha o maior acervo de movimentos de corpos celestes na Europa, na sua época, lá na segunda metade do século XVI. Johannes Kepler foi até Tycho Brahe, pegou esses dados que ele tinha e propôs as suas três leis de Kepler para explicar o movimento dos astros, que a gente tem lá a lei das áreas, lei dos períodos, lei das órbitas. E Galileu Galilei, né, deu uma contribuição sem igual, né, para a discussão a descrição do movimento, né, a parte de cinemática, que a gente tem as equações que descrevem o movimento. Muito se deve ao trabalho do Galileu, do lançamento de objetos, né? E aqui ia falta slide aqui, né, para colocar o tanto de cientistas que influenciaram a obra de Newton. Agora nós vamos voltar aqui para o conceito fundamental para compreender o movimento na dinâmica. Esse conceito é o conceito de força. E a priori, nós temos um conceito leigo ou intuitivo sobre o que é força. A gente faz força, né? A gente tem esse conceito de fazer força. A gente puxa, a gente empurra, amassa, rasga. Então a gente fala que está fazendo uma força. Nós precisamos transformar esse conceito leigo num conceito físico, né? E um conceito físico do que seria força é que a força é o agente físico capaz de alterar o estado de movimento de um corpo, gerando aceleração e ou deformações em um corpo, sendo representado como uma grandeza vetorial. Então, ou seja, força é uma grandeza vetorial. Quando você tem, eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar um blocozinho aqui. Eu faço força aqui numa dada direção, num dado sentido. Então, essa força tem que ser representada por uma grandeza vetorial. Tem módulo, direção e sentido. E é interessante observar que a força implica em você alterar o estado de movimento de um corpo. Então, força, quando eu aplico a força, eu posso gerar aqui uma variação de velocidade, nesse sentido aqui. Se tem uma variação de velocidade, eu vou ter uma aceleração. Porém, eu posso ter uma outra situação. Eu aplico uma força
e o corpo não se mexe. Tá aqui, eu estou aplicando uma força, mas eu não tenho variação de velocidade. O corpo continua parado. Mas eu também posso aplicar uma força, e como eu disse aqui, gerando aceleração ou deformação. Eu posso deformar esse corpo. Causar uma deformação nesse corpo. Isso depende da elasticidade desse corpo, né? Pois bem, nós podemos classificar as forças em forças de ação à distância, como é o caso da força gravitacional e força eletromagnética, e forças de contato. É o caso do atrito, normal, tração e força elástica, por exemplo. São forças de contato. Aqui coloquei contato, né? Tá aí, contato. Nós também podemos classificar as forças entre forças fundamentais da natureza e forças derivadas. Nós temos 4 forças fundamentais da natureza. A força gravitacional, que é uma força de ação à distância, dada pela lei do inverso do quadrado da distância. Ou seja, ela depende da distância, mas quanto maior essa distância, menor essa força gravitacional. E ela é uma força que está relacionada à quantidade de matéria envolvida entre os corpos. Quanto mais massa esses corpos têm, maior essa força. A gente vai ver ela aqui lá pelo final da aula. Uma outra força que obedece a essa lei, que é proporcional ao inverso do quadrado da distância, é a força eletromagnética. E ela está associada com as cargas elétricas presentes nos átomos, moléculas e inclusive nos corpos macroscópicos, que a gente pode eletrizar por atrito, contato ou indução. E nós temos a terceira força fundamental da natureza, a força nuclear fraca. Essa força ela é de curto alcance, então ela não é uma força de ação à distância, ela é uma de curto alcance. E qual é o alcance dela? A dica está no próprio nome, né? Força nuclear. Logo, ela vai atuar onde? No interior dos núcleos atômicos. Ela é responsável, por exemplo, pelo decaimento radioativo beta, onde um nêutron decai em um elétron, mais um próton, mais um neutrino. Poderia se perguntar, né? O nêutron, qual é a carga elétrica do nêutron? Ele não tem carga elétrica. O elétron é negativo. O próton, positivo. Então você poderia se perguntar, né? Se o nêutron não tem carga líquida ali, né? Como é que eu posso manter ele lá dentro do núcleo? A priori, ele está lá, tem alguma coisa que tem que segurar ele lá dentro do núcleo atômico. Tá? Essa força é a força nuclear fraca, que mantém esse núcleo aí estável. Nós temos também a força nuclear forte. Como o próprio nome diz, ela é uma força que atua no interior dos núcleos dos átomos. Por isso, ela é uma força de curto alcance. E ela mantém o núcleo unido. Por exemplo, se aqui fosse um núcleo. Estou só fazendo uma ilustração aqui. Aí nesse núcleo nós temos aqui um próton. Aqui outro próton. E tem 2 prótons, tem que ter a mesma quantidade de nêutrons, né? Vou colocar aqui as bolinhas vermelhas representando os nêutrons. Qual é a carga associada aos prótons? Se a gente falar de carga elétrica, é positivo. Então aqui é positivo, aqui é positivo. Se a gente analisar do ponto de vista da força eletromagnética, o que nós temos? Se vocês lembrarem lá do ensino médio de vocês, cargas de mesma natureza se repelem, né? Então aqui eu teria um vetor para cá, seria a força elétrica se repelindo, né? Então, essa era uma pergunta que até eu me fazia na época que eu era estudante do ensino médio.
Ora, se os núcleos atômicos são formados, são cheios de prótons, por que esses núcleos não se desintegram? Porque por repulsão elétrica, eles deveriam se repelir. Então, isso tornaria o núcleo instável. Acontece que no domínio dessas distâncias nucleares, a gente tem uma força de curto alcance que é muito maior que a força elétrica, que é a força nuclear forte. Então, aqui nós temos uma força que mantém esses núcleos unidos e ela é maior que a força elétrica, que é a força nuclear forte. Ela que mantém a estabilidade nuclear ali. Pois bem, e nós temos as forças derivadas. Quais são as forças derivadas? Qualquer força que não seja uma dessas quatro aqui. Então, todas as forças macroscópicas que nós encontramos no nosso dia a dia ou são de natureza gravitacional ou eletromagnética. Vai ver depois, por exemplo, o atrito. O atrito está relacionado, a gente pode dar um olhar microscópico para ele ali e associar com a força eletromagnética na interface entre as superfícies de contato. Normal, está relacionado diretamente com a força gravitacional. E por aí vai, né? E é interessante a gente observar que a estrutura dos átomos e as forças interatômicas dependem apenas da interação eletromagnética combinada com os princípios da mecânica quântica e ou da relatividade. Aqui eu estou colocando uma limitação para as leis de Newton. Eu estou dizendo que todas as forças que nós temos no nosso cotidiano, as forças macroscópicas, podem ser dadas em termos escritas, né? Em termos da sua natureza gravitacional ou eletromagnética. Agora, quando a gente vai analisar forças interatômicas, ou seja, a física do muito pequeno, aí a gente já tem que levar em conta a mecânica que a gente trata aqui, a mecânica newtoniana, não é mais válida. A gente tem que utilizar a mecânica quântica para analisar essa física do muito pequeno, ou a relatividade, quando a gente está analisando a física do muito veloz. Quando a gente estiver analisando velocidades da ordem da velocidade da luz, c, aí a gente precisa colocar relatividade na jogada. Então essas são as limitações das leis de Newton. Elas não são válidas quando a gente está tratando a física do muito pequeno, que a gente precisa colocar a mecânica quântica para descrever esse movimento das partículas subatômicas e tudo mais, ou quando a gente está tratando da física do muito veloz. E aí a gente precisa lançar a mão da relatividade. Agora eu vou falar como é que a gente pode medir uma força. Vou tomar uma água aqui. A gente mede uma força em várias maneiras, mas a gente pode utilizar uma propriedade dos corpos elásticos. Esses corpos elásticos, eles se deformam sobre a ação de uma força de contato. Então a gente pode utilizar essa propriedade para medir o efeito de uma força aplicada a um corpo pela distensão que ele produz numa mola presa ao corpo, por exemplo. Esse é o princípio de funcionamento do dinamômetro. É um equipamento muito comum de a gente medir o peso dos corpos, por exemplo. Então, aqui você tem uma mola. Essa mola inicialmente está em repouso, não tem nada nela. Aí eu coloco uma anilha amarela aqui, que tem uma certa massa, e vai exercer aqui um certo peso, né? Então eu tenho aqui o peso, a força-peso, associada aqui com essa anilha. O que acontece se eu dobrar, colocar duas anilhas aqui, né? Se eu colocar duas anilhas, eu vou ter aqui, estou aumentando aqui, dobrando. Vou colocar aqui, tentando colocar esse vetor reto, mas está difícil. Deixa ele aí do jeito que ele quer. Então aqui eu dobrei o peso, né? E observa, dobrei a massa, dobrei o peso, dobrei o deslocamento. Eu tenho uma relação linear aqui entre a força e o deslocamento. E é esse princípio que a gente utiliza, por exemplo, no dinamômetro, um equipamento que a gente bota aqui, uma certa massa, a gente pode utilizar para medir a força.
Então, a força que distende a mola é dada pela lei de Hooke, em homenagem a Robert Hooke, que a força é proporcional ao deslocamento. F igual a Kx. E esse K, que é essa constante de proporcionalidade, a gente chama de constante elástica. Hooke, só para momento fofoca científica aqui, né? Ele foi um grande antagonista de Newton na Royal Society. Ele criticava muito as teorias de Newton. Tanto é que o Robert Hooke ele era o presidente da Royal Society até 1703. Foi só depois que ele morreu que o Newton assumiu a presidência. Pois bem, encerrado o momento fofoca news aqui, vamos voltar para a ideia de força. Uma ideia muito importante quando a gente trata de força é o conceito de força resultante, também conhecido como a resultante das forças que atuam no corpo. Como é que a gente calcula essa força resultante que atua no corpo? A gente utiliza o princípio da superposição. A gente soma todas as forças que atuam sobre o corpo de maneira vetorial. Então, a força resultante, não importa se você chama de F, de R, o importante é saber que ela é a soma de todas as forças que atuam no corpo. Então, você vai somar todo mundo. Na notação compacta, eu estou utilizando o somatório aqui. Você vai somar de I igual a 1 até a enésima força Fi, ou seja, F1 mais F2 mais até Fn. Como eu posso diagramar isso? Considera um corpo de massa m sujeito às n forças aí que atuam nele, todas aí nas suas respectivas direções e sentido. F1, F2, F3, F4 até a enésima força aqui, Fn. A força resultante é uma força que eu posso substituir todas essas outras forças por um único vetor, que é o vetor resultante. E para isso eu preciso somar todas essas forças. Se eu somar todas essas forças, eu encontro a minha força resultante. Vai dar aqui um vetor com um certo módulo, direção e sentido. E esse vetor vermelho ele é equivalente à soma de todos os outros vetores que estavam atuando no corpo, todas as outras forças. Um outro conceito importante é o de diagrama de corpo livre, também conhecido como diagrama de forças. O que é? Esse diagrama de corpo livre ele é uma representação diagramática de todas as forças que atuam sobre um corpo. Por exemplo, vou colocar uma situação aqui, a ciclista está pedalando aí na estrada. O sistema que eu quero analisar, eu vou considerar a ciclista mais a bicicleta. Então isso é o meu sistema. Então, esse sistema tem uma força-peso. Soma o peso da ciclista com o peso da bicicleta, está aqui a força-peso. Se esse sistema, né, esse corpo que eu estou analisando, está em contato, então tem forças de contato aí. Aqui nós temos a força normal, que ela não tem esse nome à toa, né? Porque ela forma um ângulo de 90 graus com a superfície de contato, no caso a estrada, né? Então tem essa força normal, sempre perpendicular à superfície de contato, e a ciclista, ao pedalar, esse movimento é transferido para a roda e a roda vai bater aqui no chão fazendo uma força motriz, né? Que é a força que a ciclista está fazendo no pedal é transferida para cá, essa força motriz. Aqui, o fato de ter essa força motriz, surge um atrito com a estrada. E esse atrito está aqui, uma força paralela, né? À superfície de contato do pneu com a estrada. E a gente tem a resistência do ar aqui, né? Tá pedalando, tem a resistência do ar para trás. Quando a gente fizer a somatória de todas essas forças, nós encontramos a força resultante na direção do movimento aqui, para onde a ciclista está indo. Como é que nós calculamos a força resultante? Se é soma de vetores, eu posso utilizar todas aquelas regras que eu falei sobre soma de vetores em alguma aula passada aqui. Eu falei sobre a regra do polígono e do paralelogramo para você somar. Por exemplo, aqui no ponto P eu tenho 4 forças atuando. E não esqueça de colocar a seta em cima, que é para não perder o meio ponto. A questão, tá aí, ó.
Você pode utilizar a regra do polígono, né? Escrever aonde acaba a primeira força, você escreve o segundo vetor, o terceiro, o quarto. E aí o vetor resultante, que é a soma, começa no início do primeiro vetor, termina no final do último. Está aqui a minha força resultante. Ou eu posso também analisar do ponto de vista do paralelogramo, né? Considero todas as forças ali alinhadas no ponto P e traço a figura, né? O paralelogramo associado. Tá aqui, ó. Faço a figura tridimensional, está inclinada, e aí aqui o vetor resultante começa no ponto onde estão originadas todas as forças e vai na diagonal oposta. Tá aqui a minha força resultante. Como é que eu calculo o módulo dessas forças envolvidas? Ora, eu calculo o módulo utilizando a lei dos senos e dos cossenos. Aqui, por exemplo, ó, pego a minha resultante, uso a regra do polígono, está nessa diagonal aqui. Bem aqui eu tenho os ângulos alfa e beta, oposto pelo vértice, né? Então, beta. E eu tenho gama, que é o complementar aqui, né? O ângulo complementar esses dois aqui. Alfa mais beta vai dar o ângulo complementar aqui, gama. Até aqui, né? Se lembra lá da lei dos senos. A lei dos senos. F1 sobre o seno de alfa é igual F2 sobre o seno de beta é igual a resultante sobre o seno de gama. Professor, não lembro disso. Dá uma olhada lá no seu curso de geometria analítica ou no ensino médio mesmo, no livro do ensino médio, você encontra isso aqui. Utiliza a lei dos cossenos para determinar quem é o módulo. R ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, cosseno do ângulo aqui. Aí você joga o quadrado para o outro lado como sendo uma raiz. A gente também pode utilizar o método da projeção de força nos eixos coordenados, que eu já ensinei aí. A gente projeta o vetor em termos das suas componentes cartesianas aí. Nesse caso, eu estou considerando um sistema orientado cartesiano, mas poderia ser coordenadas polares, coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, dependendo da natureza do problema, né? Aqui eu estou considerando os eixos x, y e z, o eixo cartesiano. Como é que eu calculo o vetor resultante? É a somatória de todas as forças que atuam no corpo. Cada força tem uma dada direção. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 direções. Então, eu vou ter o meu E1 chapéu. Quem é o E1 chapéu? Deixa eu colocar aqui. E1 chapéu é o próprio I chapéu, né? E2 chapéu é o J chapéu, né? O versor na direção Y. E o meu E3 chapéu é equivalente aqui ao K chapéu, né? Que é o versor na direção Z. Tá aqui. E o módulo? O módulo a gente viu. Aqui são um sistema de coordenadas retangulares. Então facilita bastante, porque se eu for aqui, ó, e utilizar a lei dos cossenos, o ângulo final aqui vai ser o cosseno de 90, que é 0. Então facilita ainda mais para a gente. Só sobra o quadrado das componentes, né? Uma outra maneira de determinar esse módulo aqui é calcular o produto escalar de R com R, né? Isso aqui é igual a R ao quadrado. Você pega esse quadrado, joga para o outro lado, como sendo aqui uma raiz, ó. Fx ao quadrado mais Fy ao quadrado mais Fz ao quadrado, porque eu estou no sistema de coordenadas retangulares. Como é que eu calculo cada componente vetorial? Porque essa componente pode ser a soma de várias componentes escalares na direção I, na direção J e na direção K, chapéu. Exatamente como eu já mostrei em aulas passadas aí. E eu posso calcular também essas componentes em termos do ângulo que o vetor resultante faz
com cada direção. Aqui, R na direção X. O que eu faço? Eu projeto, né? Faço a projeção. Relações trigonométricas num triângulo retângulo. Projeta a hipotenusa aqui em cima desse cateto adjacente. Cateto adjacente, cosseno. Projeto na direção Y. Triângulo retângulo. Projeta aqui na direção Z, por exemplo. E por aí vai. Então, utiliza aqui, ó, fx igual a R cosseno alfa, fy R cosseno beta, fz R cosseno gama. Assim eu posso calcular o arco, né? Joga o que está aqui desse lado, você joga para o outro lado dividindo e tem o cosseno. Se tem o cosseno do ângulo, o ângulo é o arco cosseno. É o arco cujo cosseno é dado por essa fração. E assim determina os três ângulos formados pelo vetor resultante e as respectivas direções aqui do eixo cartesiano. Exemplo. Dado as forças F1, F2, F3, F4 e os ângulos alfa e beta formados por F2 com o eixo ordenado e F3, calcule a força resultante e o ângulo formado por ela entre esta força e o eixo X. Primeiro passo, determina a força. Pode utilizar a regra do polígono. Tem o vetor F1, F2, F3, F4. Aonde está o vetor resultante? O vetor resultante vai estar no início do primeiro, final do segundo, formando um ângulo gama, aqui com o eixo ordenado X. É só você observar que esse cara tem uma componente aqui, ó, que é o Fx, e uma componente aqui, Fy. E isso é um triângulo retângulo aqui, ó. Relações trigonométricas num triângulo retângulo. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras até dizer chega aí. Como é que eu determino as componentes escalares? Faz a soma vetorial, ó. Projeta F2 aqui, ó, nessa direção. Tem aqui o F2x. Depois projeta nessa direção aqui. Vou ter o F2y. A mesma coisa aqui com F3. Vou ter uma componente de F3 na direção X que vai ser negativa, tá? Lado negativo. E aqui vou ter uma componente de F3y, positiva. Em termos dos ângulos, está aqui, Fx e Fy. Como é que eu calculo o vetor resultante? Ó, o vetor é a soma das suas componentes vetoriais. Que eu falei aqui, você decompõe aqui o seu Fx, Fy. Está aqui, ó, é Fx na direção I chapéu mais Fy na direção J chapéu. E Fx e Fy eu acabei de calcular aqui. Calcule o módulo. Utiliza aqui, ó, R ao quadrado é um triângulo retângulo. A hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos. Jogo o quadrado para o outro lado na forma de uma raiz. Então aqui eu determinei o meu vetor R. Eu preciso determinar agora quem é esse ângulo gama que esse vetor forma com o eixo X. Você pode calcular aqui, ó, fazer a projeção, né? Quando você faz a projeção aqui e aqui, você encontra quem é Fx em termos do ângulo gama, né? O cateto adjacente, R cosseno gama. Fy é o cateto oposto, R seno gama. E eu ainda posso ir mais, né? Posso dividir uma pela outra aqui, né? Se você dividir essa expressão por essa, cancela esse com esse, seno sobre cosseno, tangente de Fy sobre Fx. Com essas três equações, eu tenho três maneiras de determinar quem é o meu ângulo gama, né? Eu posso calcular gama como sendo o arco cujo cosseno é Fx sobre R, a partir dessa primeira equação. Pode ser gama igual ao arco seno de Fy sobre R, essa segunda equação aqui. Ou o arco tangente, a partir dessa última equação de Fx de Fy sobre Fx. Aqui eu não botei nenhum número, nem nada, porque o importante é você entender a lógica de como funciona.
Então, nós temos, por exemplo, a unidade de força no sistema internacional é Newton, né? Coloca um N. Então, se F1 é igual a 50 newtons, ou F4 é igual a menos 35 newtons ali, não importa. Vai dar um número aqui que você vai colocar um... Depois é só substituir, fazer continha de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, o resultado aqui dado em newton. Avancemos. Vou falar agora sobre o princípio da inércia. Embora as leis de Newton, a primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia, esse é um princípio que já era estudado anteriormente. Galileu, Descartes já tinham bastante estudo sobre isso. Então já havia uma concepção do que era inércia. E inércia é a capacidade de um corpo resistir à alteração de seu estado de movimento, que pode ser quantificada pela sua massa. Ou seja, quanto maior é a massa do corpo, a gente diz que maior é a sua inércia. Imagina que você tem dois corpos aqui. Corpo 1. Imagina que isso aqui é um corpo 1. Corpo 2. Aqui você tem uma massa, Mzão. Aqui você tem uma massa, Mzinho. Se a massa, Mzão, é maior que Mzinho, eu digo que Mzão tem uma inércia maior do que Mzinho. Por quê? Porque é mais difícil eu alterar o estado de movimento do corpo que tenha maior massa. Por exemplo, você tem que empurrar uma bicicleta ou um carro. Qual é o que vai dar mais trabalho? O carro. Porque alterar o estado de movimento dele exige que você faça mais força. Por quê? Porque ele possui maior massa. Lá no século XVII, o Descartes já afirmava que cada corpo permanece em seu estado de movimento retilíneo, permanecendo neste estado até que o corpo seja afetado por um agente externo. Newton, analisando isso, falou, olha, não é só o movimento retilíneo, esse agente externo aqui é a força que você tem que fazer para alterar o estado de movimento desse corpo. E aí surge a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia. E ela diz o seguinte: uma partícula sujeita à força resultante nula mantém o seu estado de movimento, ou seja, se ela estiver em repouso, permanece indefinidamente em repouso. Se estiver em movimento retilíneo uniforme, mantém sua velocidade constante, em módulo, direção e sentido. Então, o que Newton constatou foi, olha, quando a resultante das forças que atuam no corpo é igual a zero, isso corresponde a esse corpo possuir uma velocidade constante. Se ele possui velocidade constante, a aceleração é nula, porque derivada da velocidade com relação ao tempo. Velocidade constante, a taxa de variação da velocidade é nula, então você não tem aceleração. Nessas condições, só há duas possibilidades para o movimento do corpo. Ou ele está parado, ou ele está no movimento retilíneo uniforme. Então entenda que a primeira lei de Newton, quando diz que se a resultante das forças no corpo for igual a zero, ou seja, o somatório de todas as forças for igual a zero, resultante nula, a gente tem necessariamente que a velocidade do objeto ou da partícula seja constante. O repouso é um caso particular, né? A velocidade é constante igual a zero. E também nós temos que entender que numa situação real é praticamente impossível um corpo manter um movimento retilíneo uniforme, né? Por conta das forças de atrito. Sempre o atrito vai estar se opondo ao movimento e você não vai conseguir manter esse movimento uniforme. Ele vai ser uniformemente variado ou só um movimento variado de maneira geral. Por conta das forças que vão atuar ali dissipando energia. Então você tem um bloco aqui. E aí você aplicou uma força. No momento que você cessa essa força, ele adquire uma certa velocidade nessa direção. Se o movimento é retilíneo uniforme, essa velocidade é constante. Porém, você tem aqui, ele deveria ir com a velocidade constante, sempre.
num movimento retilíneo uniforme. Porém, se ele está se movimentando na direção, surge aqui o atrito na direção oposta ao movimento. E essa força de atrito entre as superfícies aqui, vou colocar mais para cá. Tá, deixa ele aí, né? Essa força de atrito, vou chamar aqui de... vai fazer com que essa velocidade não seja constante. Então não tem como você ter, do ponto de vista realístico, um movimento retilíneo uniforme. Você pode até fazer um aparato experimental que consiga suprimir esse atrito o máximo possível, né? Mas se tem contato entre superfícies, é praticamente impossível. Do ponto de vista da dinâmica, falar ausência de forças e resultante das forças nulas são equivalentes. Pega o seu corpo aqui, aplica aplica aqui uma força para cá, você puxa ele para cá, puxa ele para cá, equilibra ele aí, puxa, sempre tenta colocar na mesma direção e no mesmo sentido, né? Vamos supor que eu coloque todas as forças aqui de modo que a resultante das forças seja igual a zero. Eu faço o somatório de todos. É a mesma coisa que eu falar que não tem nenhuma força atuando nesse corpo. Tá aqui o corpo, tá aqui, ó, a mesma coisa. Do ponto de vista da dinâmica, essas duas situações são equivalentes. Resultante das forças igual a zero e ausência de forças. Aqui para ilustrar a questão da inércia, né? A inércia, de acordo com a primeira lei de Newton, a gente sabe que quanto maior é a massa do corpo, né, ele tende a permanecer ali sempre com a inércia maior. O que significa isso? A inércia é a capacidade que esse corpo tem de resistir à alteração de seu estado de movimento. Então, se o corpo está parado, aqui, ó, se o corpo está em repouso, ele tende a ficar em repouso. Aqui os lobos aqui, sei lá o que é isso, husky, né? Estão puxando o trenó e eles veem o coelhinho passando. Quando eles veem o coelhinho passando, eles vão arrancar. Aqui, em disparada num sentido, o corpo que estava parado tende a permanecer parado ali em repouso. Já um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a menos que um agente externo altere o estado de movimento desse corpo. Aqui vem o garoto no skate, topa aqui na pedra, o skate fica, o garoto vai. Então, quem é o agente externo? A força que vai alterar o estado de movimento desse garoto. Vai fazer ele parar, né? Vou mostrar um pouquinho essa ideia de movimento aqui numa simulaçãozinha. Deixa eu só... Bem, aqui nessa simulaçãozinha, nós temos aqui uma mulher numa cadeira com rodinha dentro do ônibus, um balão de hélio, e bem aqui tem uma esfera aqui que deve ser metálica, que tem uma massa grande. Uma esfera aqui com uma certa massa, né? O que acontece quando o ônibus para no sinal? Vamos analisar o movimento de cada um desses corpos aí. Vamos começar pela mulher na cadeira. Por inércia, o que aconteceu? Todos esses corpos estão com a mesma velocidade do ônibus. Eles estão dentro do ônibus, porém, eu diminuir um pouco mais a velocidade do ônibus aqui. Quando o ônibus para, por inércia, os corpos que estão em movimento tendem a continuar em movimento. Por isso que a mulher vem arremessada aqui para frente, por inércia. Vamos analisar aqui a massa que está aqui, essa massa esférica que está pendurada no ônibus. O que acontece com ela quando o ônibus para? Qual é o sentido que ela vai? Ela é jogada para frente. Depois, como está aqui, faz esse movimento de pêndulo, né? Pendular. E agora vamos analisar o movimento do balão de hélio, né? Está preso no chão aqui do ônibus. Para onde ele se movimenta quando o ônibus para?
ele vai para trás. Perceberam? Olha lá, vamos colocar de novo. Aí o ônibus vai parar, ele vai para trás. Seria uma violação do princípio da inércia? Ao invés de tender a continuar em movimento, ele vai no sentido contrário? Não, é porque dentro desse ônibus tem uma massa de ar, e essa massa de ar está com a mesma velocidade do ônibus. Quando o ônibus para, essa massa de ar é deslocada para frente. E ao se deslocar para frente, essa massa de ar passa pelo balão e pela diferença de densidade, né? O balão e o hélio é menos denso do que o ar. Então a gente tem aqui um princípio, eu vou falar mais à frente, que tem a ver com ação e reação. Então, para a massa de ar vir para frente, o balão tem que ir para trás. Por conta da diferença de densidade deles, faz com que a massa de ar exerça uma força nesse balão aqui. E por isso, se um vir para frente, o balão vai para trás. Vamos voltar lá a nossa apresentação, né? Deixa eu verificar aqui. Pois bem, vamos lá. Existe uma relação entre a primeira lei de Newton e os referenciais inerciais. Eu posso utilizar a primeira lei de Newton como sendo uma definição de um sistema de referencial inercial. Eu apresentei na aula passada o que era um referencial inercial. Então eu posso dizer que se a força total que atua sobre uma partícula é zero, ou seja, se a resultante é zero, é nula, existe um conjunto de sistemas de referência, chamados de referenciais inerciais, nos quais ela permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, tem aceleração zero. Então, se a força resultante que atua numa partícula é nula, eu posso escolher certos referenciais onde o movimento dessa partícula ou é um movimento retilíneo uniforme ou ela está em repouso. E lembrando que se você tem um referencial inercial, qualquer outro referencial que se mova com velocidade constante em relação a ele também será inercial. Na aula passada eu tinha colocado dois sistemas de referências e aqui você tem para descrever o movimento da partícula P com relação a esses dois referenciais. Se a velocidade relativa entre esses dois referenciais for constante, aí eu descrevo a velocidade da partícula com relação ao referencial A ou com relação ao referencial B. E como eles se movimentam com velocidade constante, um com relação ao outro, A com relação a B, se a velocidade é constante, qual é a aceleração relativa entre esses referenciais? Nula, né? Que a derivada da velocidade com relação ao tempo vai ser zero. Então, a aceleração da partícula no referencial A é igual à aceleração da partícula no referencial B. Isso significa que se a partícula estiver parada no referencial B, ela também vai estar parada no referencial A. Se ela estiver no movimento retilíneo uniforme, também no referencial B, também estará no referencial A. Isso porque se a força resultante que atua nessa partícula for nula. Então essa é a relação entre a primeira lei de Newton. Resultante das forças que atuam numa partícula é nula, então o movimento da partícula em referenciais inerciais será o mesmo. Na maioria das situações, quando a gente está falando de pequenos deslocamentos, um referencial fixo na Terra é uma boa aproximação de um referencial inercial. Entretanto, se a gente não pode desconsiderar os efeitos de rotação da Terra, aí não, a gente tem que fazer uma outra escolha, porque a Terra está girando. E se a gente não puder desprezar essa rotação, então a gente tem que levar em conta que não é um bom referencial inercial. Geralmente, referenciais em rotação não são inerciais. Nessa situação, a gente busca um referencial nas estrelas, né, que a gente, aparentemente fixas, seria uma melhor escolha de referencial inercial. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, está aqui a Terra. Se você quer analisar deslocamentos pequenos, está olhando a tua maçãzinha caindo, aqui, de uma distância de 1 metro de altura, 2 metros de altura,
Se essa distância é pequena, então você pode considerar que a Terra está parada. Agora, se você quer analisar o movimento da Lua ao redor da Terra, ou você quer analisar o movimento de um satélite aqui, tentar fazer um satélite aqui, né? Ali era para ser os painéis solares dele. Você tem um movimento de um satélite ao redor da Terra, está numa distância muito grande, aqui você já tem distâncias bem maiores. Você não pode desconsiderar o efeito de rotação da Terra. Vamos supor que, cadê? Traçar aqui, ó. Um eixo, né? A Terra está aqui no eixo inclinado, e aí ela está girando aqui com uma certa velocidade angular, né? Ao redor do eixo dela, está aqui a linha do Equador. Então você não pode desconsiderar essa rotação da Terra. Aí você não pode descrever esse movimento como sendo com relação ao referencial inercial, porque quando tem rotação não é um bom referencial inercial. Exemplos de referenciais não inerciais. Um veículo acelerado, toda vez que você puder colocar aceleração, não é uma boa descrição para referencial inercial, se o objeto está acelerado. Ou a superfície da Terra girando, porque se está girando, lembra, você tem aceleração centrípeta aí. Você pode ter uma velocidade constante, mas você tem uma aceleração centrípeta envolvida. A Terra no caso de grandes deslocamentos, né? É importante a gente perceber também que às vezes a gente não percebe que estamos em movimento, né? Coloquei uma tirinha aqui do Garfield, né? Por exemplo, o João fala para ele, né? Não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield responde: obviamente, João não está levando em conta a rotação da Terra. Essa questão de você estar parado ou estar em movimento também depende do referencial, né? Se você for olhar aqui com relação ao chão, o Garfield está parado. Mas se você for analisar essa situação que eu falei anteriormente aqui, ninguém está relativamente parado na Terra, porque a Terra está girando ali, tem uma velocidade tangencial ali próximo do Equador de 1.600 e agora eu não lembro se é 75 quilômetros por hora. A velocidade tangencial aqui. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que eu não estou sentindo isso? Porque essa velocidade tende a ser constante, né? De acordo com a latitude que você esteja aqui, em cada latitude dessa aqui, você tem uma velocidade associada, que tende a ser constante. Então, como a velocidade é constante, você não consegue diferenciar se você está parado ou se você está em movimento. Você não consegue sentir isso. Como é que você sentiria a rotação da Terra? A gente sentiria a rotação da Terra se fosse um movimento acelerado ou se fosse retardado, né? Ou seja, se a Terra cutucasse no freio, aí você ia sentir que ela estava em movimento. Provavelmente a tua cidade aí ia parar lá no meio do oceano, né? Então você ia sentir esse movimento. Mas como ela se movimenta com velocidade constante, aí fica difícil de a gente observar esse movimento. Aqui eu vou dar um exemplo de um movimento em um referencial girante. Por exemplo, vou colocar aqui um caracol na borda de uma plataforma girante e analisar o movimento dele. Vamos supor que ele vai querer partir daqui e ir em direção ao centro. Aqui nós podemos escolher dois referenciais. O referencial do caracol, ou seja, da visão dele, e a nossa visão superior aqui, a nossa vista superior. Se estiver parado, se a plataforma estiver parada, o caracol vai em linha reta. No referencial dele, ele vai estar andando em linha reta.
E no nosso referencial também vai ser uma linha reta. Porém, se essa plataforma tiver uma velocidade constante aqui, que está girando, na visão do caracol, ele continua andando em linha reta. Vou tentar desenhar aqui essa visão dele, né? Imagina que a gente tem uma vista lateral aqui. E ele está indo em direção ao centro, né? Opa! Aqui é o centro da trajetória. Aí o caracol estava aqui, né? Então, se ele estava aqui, ele estava... Se essa plataforma está girando, na visão dele, ele está sempre indo em linha reta, independente de ela estar parada ou não. Ele está sempre indo em direção ao centro. Porém, o movimento que a gente vai ver depende do referencial. Se tivermos no referencial, que é a visão do caracol, ele sempre está em linha reta, independente de a plataforma estar girando com a velocidade constante ou estar parada. Agora, se essa plataforma está se movimentando com a velocidade v, em qualquer ponto nessa vista superior que o caracol esteja, você vai ver uma composição de movimento, porque ele vai estar querendo ir em direção ao centro, mas a gente vê aqui um movimento lateral também. Aqui ele indo em direção ao centro, com esse movimento lateral. Então, tem trajetórias distintas, dependendo do referencial que a gente esteja analisando. Os dois são referenciais inerciais, tanto a visão do caracol quanto a nossa superior. Ou seja, a velocidade é constante com relação à plataforma aqui. Se a plataforma está girando com velocidade constante, então nós temos dois referenciais inerciais aqui, a visão do caracol e a nossa superior. O que acontece é a trajetória descrita pelo corpo muda. Vamos ver um exemplo disso aqui. Vou colocar aqui, vou setar o exemplo. Bem, quando você colocar o link lá no seu navegador, vou escolher aqui uma mulher na bicicleta. Eu posso analisar qualquer um desses 4 pontos. Essa vista de cima é um referencial que se move junto com a ciclista. Logo, aqui eu vou ter o que a gente chama de referencial comóvel, ou seja, está se movimentando junto com o objeto que eu quero analisar, o movimento. E qual é a velocidade relativa entre o objeto que eu estou analisando e esse referencial? É 0. Aqui embaixo, o referencial vai estar parado e a bicicleta vai passar andando. Então, eu vou ter também aqui um referencial inercial, só que a velocidade relativa da bicicleta com relação à sua visão, ela é constante. Então, observe que eu vou escolher um ponto. Vou escolher, por exemplo, esse do pedal aqui. No referencial comóvel, essa trajetória é circular. Já no referencial que está parado e vê a mulher passando com velocidade constante, também sendo um referencial inercial, eu tenho um movimento curvilíneo aqui, né? Vamos escolher um outro ponto para a gente analisar. Vou escolher... Pode ser esse da bicicleta aqui, né? Novamente, no referencial comóvel, o ponto descreve um círculo, uma trajetória circular. Já no referencial estático, a gente tem uma curva chamada cicloide. Então, descreve essa cicloide. Por mais que a trajetória dos corpos aqui, dos pontos que eu estou analisando, seja diferente, em ambas as situações eu tenho referenciais inerciais. Eu tenho um referencial inercial que está se movimentando junto com o objeto, que é eu estou chamando de referencial comóvel, velocidade relativa entre a ciclista e a sua visão é nula. E aqui eu tenho um referencial fixo
e a ciclista passa com velocidade constante. Então, a trajetória é distinta. Aqui eu tenho uma trajetória circular, aqui eu tenho uma cicloide. Embora as trajetórias dos pontos descritos sejam distintas, ambos são referenciais inerciais. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Aqui eu vou analisar algumas informações e para isso eu vou precisar dessa simulação aqui do pessoal lá da Universidade do Colorado, né, do projeto PET. A primeira é: um corpo sob a ação de uma força resultante não nula sofre aceleração. Será se isso é verdade? Vamos lá verificar essa animação. Quando você colar o link lá no teu navegador, você vai ver que essa animação, eu esqueci de colocar em português, mas ela também tem em português. Você pode analisar força resultante, movimento, atrito, aceleração. Aproveitem para explorar essa simulação lá. Quando você entrar aqui nessa simulação, eu vou colocar aqui para mostrar o somatório das forças, os valores, as massas, a velocidade e a aceleração. Com uma questão de ilustração, eu vou tirar o atrito da jogada aqui. É para ficar mais fácil a gente evidenciar aqui. A primeira afirmação dizia que se você aplica uma força num corpo, essa força gera aceleração. Será se isso é verdade? Vou aplicar aqui uma força. Tá aí, eu apliquei 50 newtons ali para arrastar o caixote. Achei uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? E aumentando a velocidade, 1 metro por segundo. Ok, é válida, aquela afirmação está correta. Um corpo sob a ação de uma força resultante não nula sofre aceleração. É verdade. Para um determinado corpo, dobrando-se a força, dobra-se a aceleração. Será que é verdade? Vamos voltar lá e verificar. O que acontece quando eu dobrar a força? Dobrei a força. Agora, força resultante 100 newtons. Vamos ver o que acontece com a aceleração. Opa, dobrou a aceleração também. Olha que massa. Então, é verdade também. Dobrou a aceleração, foi para 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos voltar lá na apresentação e verificar. A conclusão que a gente chega é que a aceleração ela é proporcional à força resultante. Se eu pegar a minha aceleração final e dividir pela aceleração inicial, é igual pegar a força final e dividir pela força inicial. No nosso exemplo lá, a aceleração era o quê? 2 dividido por 1. Aqui também dobrou a força, né? Aqui era 100 dividido por 50. Vai dar 2 igual a 2. Está correto. A aceleração do corpo é proporcional à força resultante. Aumentou a força resultante, aumenta a aceleração do corpo. Para uma determinada força, dobrando-se a quantidade de matéria do corpo, sua aceleração cai pela metade. Será? Vamos ver se é isso mesmo. Dobrando-se a massa do corpo, vou colocar um outro caixote aqui. Dobrei a massa. O que será que vai acontecer com a aceleração? Opa, caiu pela metade. Bem interessante essa observação. Isso quer dizer que se eu aumento a massa, eu diminuo na mesma proporção a aceleração. Tem uma relação aqui, eles são inversamente proporcionais. Vamos voltar lá na apresentação.
Aqui. Então, com isso, a gente observa o quê? Que a aceleração do corpo é inversamente proporcional à massa que ele possui. Quanto maior for a massa, menor é a aceleração. Então, você observa aqui que era diretamente proporcional a aceleração e força. Agora, eu tenho uma relação que eles são inversamente proporcionais. Quanto maior for a massa, menor é a aceleração do corpo. Adivinha quem foi o rapaz esperto que fez essas observações? Ele mesmo, Isaac Newton. Só que ele não tinha um simulador lá na época dele, né? Ele foi testar as hipóteses dele mesmo. Mas como a gente está sem laboratório por enquanto, né? A ferramenta digital funciona para a gente entender isso. E Newton propõe a sua segunda lei do movimento, que é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante agindo sobre ele, e inversamente proporcional à sua massa. Matematicamente, a gente escreve o princípio fundamental da dinâmica aqui como sendo a somatória de todas as forças que atuam em um corpo é igual a massa vezes a aceleração desse corpo. E a aceleração a gente já sabe, né? É igual à taxa de variação da velocidade relacionada ao tempo. Então, se eu tiver o meu corpo de massa m, sujeito a n forças, eu sei que a somatória de todas as forças é a força resultante. E eu posso fazer uma decomposição vetorial dessa força resultante. Uma componente vetorial na direção x, y e z, por exemplo. Se eu traçar aqui um eixo cartesiano, vou colocar aqui um eixo cartesiano. Vou estabelecer aqui para cá, para cá e para cá as minhas direções. Por exemplo, x, y e z. Ou não importa como eu disponho aqui, né? Contanto que forme um ângulo de 90 graus cada um aí. E aí eu tenho as minhas componentes fx, fy, fz. A somatória de todas as forças que estão nessa direção, que é na direção I chapéu, J e K, é igual a massa vezes a aceleração em cada direção. E essa aceleração é a taxa de variação da velocidade na direção escolhida. A gente também pode analisar a segunda lei de Newton, a validade dela. Como ela está escrita, massa vezes aceleração, ela é válida apenas para referenciais inerciais. Em referenciais não inerciais, ela deve sofrer correções. Aqui eu estou considerando a massa constante. Essa massa não está variando, mas e se essa massa variar? A gente também vai precisar reformular isso aqui, que é o que a gente vai fazer numa próxima aula. Em referenciais não inerciais, surge o que a gente chama de forças fictícias. Força centrífuga, força de Coriolis. Também vamos ver adiante. E por isso, essa expressão F é igual a ma só é válida se você estiver tratando movimentos em referenciais inerciais. Ou seja, ou está parado ou está em movimento retilíneo uniforme com relação a outro referencial. Observadores em dois referenciais inerciais concordam entre si sobre a resultante das forças agindo sobre o corpo e sobre sua aceleração. Eu já tinha mostrado, né, que quando nós temos dois referenciais inerciais, a aceleração da partícula num dado referencial é a mesma que a aceleração no outro referencial. Por exemplo, aqui eu tenho o garoto na carroceria da picape joga a bola para cima. Essa picape está com velocidade constante. O fato de ela estar com velocidade constante, no referencial do garoto, deixa eu colocar aqui o referencial dele. Vou chamar aqui o referencial verde aqui. Na visão dele, a bolinha sobe e desce. É um movimento retilíneo. No referencial azul, do homem parado aqui na estrada, o que nós temos?
nós temos que a bolinha sai da mão do garoto e executa um movimento parabólico. Embora a trajetória executada pela bolinha seja diferente nos dois referenciais, eles concordam com a física associada. Qual é a força que atua aqui na bolinha depois que ela sai da mão do garoto? A única força que atua aqui, que é a força resultante, é o peso. E aqui, no outro sistema, do cara que está parado, ele vê a bolinha executar uma parábola, mas a força resultante também é o peso da bolinha. Ambos concordam com a resultante das forças. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Aqui também. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. E para onde está essa gravidade? Aqui no referencial verde está para baixo. E aqui, com relação ao referencial azul, também está apontando para baixo. Então, é isso que eu quero dizer, que observadores em referenciais inerciais concordam sobre a força resultante que age sobre o corpo, é a mesma, e a aceleração é a mesma, nos dois referenciais inerciais. Vou mostrar um videozinho aqui só para ilustrar essa situação. Observa aqui, pessoal corajoso aí, ó. Caindo na cama elástica, puxando essa plataforma sendo puxada por um trator, né? Observa o seguinte, no referencial do cara que está caindo na cama elástica, ele está fazendo um movimento retilíneo, né? Ele está sempre em linha reta com relação à cama elástica. Se você tivesse uma pessoa parada na estrada, ela ia ver ele executando um movimento parabólico. Mas por que isso ocorre? Porque o trator está puxando essa plataforma com uma velocidade constante. O que ia acontecer se esse trator puxasse essa plataforma acelerando? Se ele acelerasse nesse momento aqui, é possível que quando o cara fosse cair, ele acertasse essa parede aqui da plataforma, né? Ou mesmo se o trator freasse, ele ia continuar por inércia, poderia acertar outro, ou mesmo cair aqui para frente do trator. Então aqui a gente tem essa questão do movimento com relação à cama elástica ser retilíneo, e você que tivesse aqui, porque tem essa filmagem, ela não é um movimento no referencial inercial, né? Porque deixa eu colocar de novo aqui do início. Olha, ela se aproxima, mas ela tenta manter uma velocidade constante com relação ao trator, né? Então, por isso que você vê ele subir e descer também de maneira retilínea, porque a filmagem é feita com a velocidade aproximadamente a velocidade do trator. Então, você tem um referencial comóvel. E qual é a força que atua no cara que está na cama elástica? É a força peso, e quando ele interage aqui com a cama elástica, surge uma força elástica também, né? Que impulsiona ele para cima. Qual é a resultante das forças? Quando ele sai da cama elástica, para de agir a força elástica. A única força que atua é o peso dele, quando ele sai da cama elástica. Então, tanto faz ter um referencial, um observador parado aqui na estrada, ou esse observador que está caminhando junto, que é a nossa visão aqui, junto com a plataforma, né, visualizando esse movimento. Ambos concordam que a força que atua nele depois que ele deixa de interagir com a cama elástica é só a força-peso. Vamos voltar lá na apresentação. Vamos lá. Aqui eu coloquei alguns valores típicos, né, de algumas forças que a gente tem aí, né? O que é um Newton? Um Newton é a força que produz uma aceleração de 1 metro por segundo em um corpo de 1 quilograma. Atração gravitacional Terra-Sol, da ordem de 10 elevado a 22 newtons. Força de propulsão de um ônibus espacial, 10 elevado a 7 newtons. Se bem que essas
naves novas aí, espaçonaves novas que esses bilionários estão fazendo, como leva muito menos carga, não precisa gerar um empuxo tão grande, né? Deixa eu ajustar aqui o microfone. Pronto, vamos lá. Qual é o peso de uma baleia, né? 10 elevado a sexta newton. Peso de uma maçã, em média, 1 newton. O peso do menor ovo de inseto, 10 a menos 6 newton. Atração elétrica, ou seja, eletromagnetismo. Atração elétrica entre um próton e um elétron no átomo de hidrogênio, da ordem de 10 elevado a 8 newtons. Agora, a atração gravitacional entre essas mesmas duas partículas é quase 40 e poucas vezes aí menor. Aqui a gente tem 10 elevado a menos 47 newtons. Menos uma ordem de grandeza aqui, 39 vezes menor do que a atração elétrica. Por quê? Porque a atração gravitacional depende das massas, e as massas desses entes são muito pequenas. Aqui algumas forças de contato, né? Já falei inicialmente da força normal, força de atrito, elástica. A força elástica também é chamada de restauradora, né? A tensão em fios ou tração. Força normal sempre formando um ângulo normal com a superfície. A linha de ação dela sempre forma um ângulo perpendicular com a... Você pega aqui a linha de ação dela, sempre formando um ângulo perpendicular com a superfície de contato, que é o ângulo de 90 graus. Força de atrito, sempre paralela às superfícies que estão em contato. Então aqui você tem as superfícies em contato, ela é sempre paralela, formando um ângulo aí de 0 graus. A força elástica, também chamada de força restauradora, ela está associada, por exemplo, com o sistema massa-mola. Imagina que você tem uma massa M aqui e a mola. Inicialmente ela está parada, essa é a posição de equilíbrio. Quando eu puxo essa massa nessa direção, faço uma força F, o que acontece? Surge aqui uma força restauradora na mola. A mola quer restabelecer o seu comprimento original, por isso que a gente chama de força elástica ou força restauradora. E ela é menos K ΔX, né? O deslocamento ΔX. Nessa primeira situação que eu puxei ela para cá, fiz essa força F é transferida para a mola vai puxar o bloco aqui no sentido contrário. Essa força restauradora, nessa primeira situação, é menor que zero. Por quê? Porque esse deslocamento ΔX é positivo. Na segunda situação, eu estou comprimindo a mola. Estou fazendo uma força aqui de compressão, estou comprimindo a mola. Ela tende a restaurar o seu comprimento original, que é esse aqui. Então ela vai empurrar o bloco no sentido contrário. E aqui eu tenho uma força restauradora, uma força elástica positiva. Por quê? Porque aqui o meu ΔX é negativo, aí menos com menos vai dar mais. E quando eu estiver falando de tensão ou tração, imagina um fio, né? Enquanto o fio está lá, a corda lá, sem nenhuma massa tensionando ela, tensão é igual a zero. A partir do momento que eu coloco essa corda aí esticada, eu estico ela porque eu, por exemplo, pendurei uma massa aqui, um bloco de massa M, deixa eu colocar de outra cor. Vou pendurar um bloco aqui. Quando eu penduro esse bloco aqui de massa M, aí aqui está presa aqui no teto, por exemplo. Tem a força peso associada a esse bloco para baixo. E vai surgir na corda a tensão ou tração, como você queira chamar. Vamos ver alguns exemplos aí da segunda lei de Newton. Bem, eu vou considerar aqui, quero que você calcule qual é a tração nos fios e a aceleração dos blocos
considerando que esses fios e a roldana sejam ideais. A roldana também é chamada de polia, né? Quando eu falo ideal, é porque eu estou falando desconsidere o atrito. Então, não vou considerar o atrito aqui. Vou tratar atrito mais na próxima aula. Faço o diagrama de forças. Fiz o diagrama de forças. Peso, normal, tração. Aqui é a mesma coisa, peso e tração. São as duas únicas forças que atuam aqui. Vou considerar o eixo Y positivo para baixo, por uma questão de conveniência para descrever esse movimento, já que ele vai descer aqui, né? O que eu faço? Faço a decomposição vetorial das forças. No bloco 1, o que eu tenho no bloco 1? Utiliza a segunda lei de Newton. A resultante na direção x e y é igual massa vezes aceleração nas respectivas direções. Aqui, nessa direção x, eu tenho quem? Apenas a tração. Então, a tração é igual a massa vezes a aceleração nessa direção. Em y? Em y, a somatória das forças é igual a massa vezes a aceleração. Mas a aceleração na direção y é zero. O corpo não está se movimentando na direção y. Não há movimento do corpo nessa direção. Ele só vai se movimentar na direção horizontal. Então, quais são as forças aqui que eu chego à conclusão em módulo? A normal é igual a M1G. No bloco 2. No bloco 2, massa vezes aceleração, eu tenho aqui o peso no sentido positivo do eixo Y. Tração no sentido negativo, isso é igual a massa 2 vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir aqui nesse sentido, né? Vai ter uma certa aceleração. Sistema com duas equações. Aonde tiver o T, lembra que T e T' são iguais, né? Porque o fio é ideal. Então, essa tensão é a mesma. Esse fio não é elástico, ele é homogêneo, feito do mesmo material e ele não tem elasticidade. Então, a tensão que ocorre em cada ponto do fio é a mesma a todo instante. Então, substitui isso aqui e encontra qual é a aceleração. A aceleração é igual a m2 sobre m1 mais m2, que multiplica a gravidade. E a tensão no fio? Tem a massa reduzida do sistema aqui, né? m1, m2 dividido por m1 mais m2, vezes a gravidade. E observa, né, que essa aceleração que os blocos vão adquirir, aqui nesse sentido, né? E aqui vai puxar ele com essa aceleração para cá, nesse sentido. Em módulo é a mesma aceleração, né? Tá aqui o módulo dela. Ela é diferente da aceleração da gravidade. Embora a aceleração da gravidade que esteja puxando o bloco para cá, que é associada ao peso dele, a aceleração que ele adquire é diferente dessa aceleração da gravidade. A mesma coisa a tensão no fio, né? A tração aqui, ou tensão, não é o peso. Não é igual ao peso, não. Você tem aqui esse fator aqui que é diferente de analisar aqui a massa do corpo 2, por exemplo. Não é o próprio peso desse corpo. Aqui eu tenho um dispositivo que é chamado de máquina de Atwood, inventado lá por George Atwood em 1784, para calcular o valor da aceleração da gravidade. Calcule a aceleração dos blocos. Considere que o fio e a rodana são ideais, ou seja, despreze o atrito aqui, né? Se for analisar aqui o atrito com os fios e a rodana, você vai desprezar. Faço o diagrama de forças. Só tem duas forças envolvidas, peso e tração. Vou colocar aqui o vetorzinho, né? Indicar o caráter vetorial. Faço a decomposição das forças. No bloco 1. No bloco 1, estou considerando o eixo positivo do Y para cima. Força é igual a massa vezes aceleração. Tensão positiva menos o peso, está no sentido contrário, é igual a massa vezes a aceleração que o bloco vai adquirir. Estou considerando, a priori, que o movimento da rodana, da polia, aqui vai ser nesse sentido. Então, aqui você vai ter a aceleração para cima. No bloco 2, tensão menos a massa é igual a menos massa vezes a aceleração. Por quê? Porque aqui eu estou considerando se um lado sobe, o outro lado desce. Então, aqui a aceleração está no sentido negativo do eixo Y. Sistema. Duas equações. Como é que eu faço isso aqui? Você pode multiplicar esse segundo por menos 1, a expressão toda, e somar com a de cima, e isolar quem é a tua aceleração.
Aqui agora a aceleração, o módulo dela, m2 menos m1 dividido por m2 mais m1, que multiplica g. Pega esse resultado e substitui em qualquer uma das duas equações, você encontra quem é a sua tração. 2m1 m2 dividido por m1 mais m2. Observa que aqui eu escolhi que estava girando nesse sentido, né? Para girar nesse sentido, m2 tem que ser maior que m1. Aí essa aceleração é positiva. Você olha aqui, né? Se m2 for maior que m1, ok. Aí esse resultado aqui é positivo. Agora, se m2, se essa massa 2 for menor que m1, opa, aí aqui é 10. E aqui é 15, aí vai dar um número negativo, né? Vai sobrar um sinal de menos aí. Então a aceleração é menor que zero. E aí significa o quê? Que ele não está girando nesse sentido, ele está girando no sentido oposto. Vou mostrar aqui para que serve esse tipo de sistema. Esse máquina de Atwood é um tipo de máquina simples que a gente chama. Deixa eu colocar aqui o... Bem, aqui nós temos vários sistemas de polias, né, roldanas, né, cordas aqui. Aí imagina que você tem aqui, né? Imagina não, você tem uma massa de 1 kg. Nessa simulação ele está considerando G igual a 10. Qual é a força que eu tenho que aplicar para poder movimentar essa massa de 1 kg? Aí ali tem um dinamômetro, ó. 1 newton, 2 newton, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 newtons. Se a gente considerar G igual a 10 aqui, a força-peso que atua no bloco de massa 1 kg é 10 newtons. Então, qualquer força acima de 10 newtons, você movimenta esse bloco. Olha aí. Então, qualquer força que eu fizer ligeiramente acima de 10 newtons vai movimentar esse bloco. O que acontece quando eu faço um esquema com uma polia móvel? Quando eu fizer aqui esse diagrama de forças, aqui o diagrama de corpo livre, você vai ver o peso para baixo e eu vou ter a tensão na corda aqui, que agora vai ser distribuída esse peso. Logo, observe ali em roxo, está aumentando a tensão, que eu estou aumentando aqui a força na corda. Quando eu chego em 5 newtons, qualquer força acima de 5 newtons, ergue o corpo. Por quê? Porque agora eu preciso de uma força que é a metade dessa força original aqui, por conta que eu estou equilibrando com duas tensões. Então, se eu fizer um arranjo que agora passam 3 fios, então vou, na hora de decompor, 3 tensões. Então, pega aquela força original de 10 newtons, divide por 3, 3,3. A partir de 3,3 newtons, você consegue erguer o corpo. E assim por diante, né? Aqui eu tenho, por exemplo, um 4, 10 por 4, 2,5. Então, com 2,5 newtons, eu já consigo erguer o corpo, que antes, na situação inicial, precisava de 10 newtons. Esse esquema que a gente faz aqui, de adicionar polias móveis, compõe o que a gente chama de talha exponencial. Pesquisem lá. Você consegue erguer o corpo com a força aplicada, sendo o peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis que você tem no sistema. A gente costuma ver isso no ensino médio também. Vamos voltar lá. Isso serve para quê? Serve para você erguer massas grandes com uma força bem pequena, né? Toda vez que você vê essas filmagens aí de portos, extraindo carga dos navios, você vai ver um esquema desse aqui para poder puxar aquela carga de lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Pois bem, vamos lá. Aqui um outro exemplo. Considere uma pessoa de massa M sobre uma balança dentro de um elevador. Qual será a leitura na balança, ou seja, o peso aparente
Quando o elevador estiver em repouso, sobe acelerado ou sobe freando. Está aqui a pessoa, a balança, faço o diagrama de corpo livre. Eu tenho o peso apontando para baixo e eu tenho uma força de contato da balança com a pessoa aqui para cima. Na decomposição, lembra que como vai ter uma aceleração nesse sentido, né? Está subindo. A gente vai calcular o peso aparente. O peso aparente nada mais é que a força normal em referenciais não inerciais, ou seja, referenciais acelerados. Aqui eu tenho a somatória das forças resultante na direção y igual massa vezes aceleração nessa direção. Então vou considerar o eixo y positivo para cima. Normal menos o peso é igual massa vezes a aceleração do sistema. Isola normal é igual mg, o peso, mais m que multiplica a. Então, botei em evidência o m que multiplica a aceleração do elevador. Vamos resolver as três condições. Se a aceleração é igual a zero, a normal, que é o peso aparente, é igual ao peso real do corpo. Está aqui, tem o mesmo módulo. Agora, se a aceleração é maior que zero, com que o elevador está subindo aqui acelerado, então essa normal, o peso aparente, é maior que o peso real. Na terceira situação, se ele sobe, pisa no freio, lá chegando no 10º andar que você quer parar lá, e quando vai parar, começa a frear. Então a aceleração é menor que zero. E aí você tem um peso aparente menor que o peso real. Agora eu vou falar sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Quando um corpo, estou considerando aqui a partícula 1, exerce uma força sobre outro corpo, a partícula 2, este último reage exercendo uma força igual e contrária sobre o primeiro corpo. É a lei da ação e reação. Um corpo age sobre um outro corpo, este outro corpo reage sobre o primeiro. Aqui eu coloquei duas situações, onde eu tenho uma força de interação à distância. Então, quem é F1,2? É a força que o corpo 1 sofre devido ao corpo 2. O corpo 2 reage, então ele sofre uma força devido ao corpo 1, F2,1. Está aqui. Estão na mesma linha de ação que passa pelo centro dos dois corpos. E se não fosse uma força de contato? Ou não fosse uma força de ação à distância, fosse de contato? Partícula 1 se choca com partícula 2. A partícula 1 exerce uma força sobre a partícula 2. Está aqui, ó. Força que a partícula 2 sofre devido à partícula 1. Partícula 2, no mesmo instante, reage. Força que a partícula 1 sofre devido à partícula 2. Empurra no sentido contrário. Então, F1,2 e F2,1 constitui o que a gente chama de par ação e reação. Por quê? Porque você nunca pode ter só ação. Tem que sempre ter ação e reação, porque elas são instantâneas. Se você tem ação, tem reação. E está aqui, são caracterizadas por quê? Mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido contrário. Aqui, ó. Tem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Por isso que uma é menos a outra. Nunca atuam no mesmo corpo. A força que o corpo 1 sofre devido ao corpo 2 está aqui no corpo 1. A força que o corpo 2 sofre devido ao corpo 1 está no corpo 2. Justamente por nunca atuarem no mesmo corpo, elas nunca se cancelam. Não é quando você pega lá e às vezes tem um corpo, aí considera aqui uma força, aqui está atuando no mesmo corpo, cancela essa com essa. Está equilibrado. Não, ação e reação nunca se cancelam. Porque não estão atuando no mesmo corpo. Então você não pode, na hora de calcular a resultante, equilibrar. Elas são mesma intensidade, mesma direção, só muda o sentido? Então uma equilibrou a outra. No caso do par ação e reação, isso não ocorre. Nunca se cancelam. Por quê? Porque não atuam no mesmo corpo. Vamos ver aqui uma simulaçãozinha rapidinho aqui, só para a gente verificar essa situação.
Aqui eu tenho dois dinamômetros. Como eles estão interligados, surgem forças de contato aí. Se eu pegar esse primeiro aqui que está no botão azul e puxar ele, eu estou fazendo uma força. E necessariamente essa ação implica numa reação associada ao dinamômetro 2. Tanto é que eu estou puxando 5 newtons, numa dada direção, num dado sentido. O outro reage. Lembra que tem a força restauradora? Eu exerci uma força F, agora tem uma força restauradora aqui na mola que está aqui dentro, que tende a restaurar esse comprimento original dele. E essa força tem mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido dela é contrário. Tá aqui, ó, mesma intensidade. É equivalente a esse cara aqui tivesse parado e eu puxasse esse aqui. Aí, ó. E independente da direção, o sentido que eu vá, sempre vão ter mesmo módulo, mesma direção, porém o para ação e reação apontam no sentido contrário. Se eu puxo um para cá, o outro reage no sentido contrário. Mas a linha de ação está sempre na direção que envolve o centro dos dois corpos aí. Vamos voltar lá na apresentação. Aí. Como é que a gente aplica a terceira lei de Newton? Para aplicar a terceira lei de Newton, a gente precisa fazer o diagrama de corpo livre dos objetos envolvidos, dos corpos que estão aí em contato ou que haja ação à distância. Interessante é que você tem que sempre fazer o diagrama de corpo livre. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho um livro em cima de uma mesa. Qual é o diagrama de corpo livre do livro? Eu tenho o peso dele, lá no centro de gravidade, e eu tenho a normal que a mesa faz sobre o livro. E na mesa, eu tenho o peso da mesa, eu tenho a normal de contato que o livro exerce sobre a mesa, e também tenho a normal feita pelo piso sobre o pé da mesa aqui, que estou chamando de NA, e o outro pé NB. Aqui, tenho duas normais de contato aqui. Quais são os pares ação e reação nessa situação aqui? Bem, nessa situação, eu vou ter essa força aqui, N, e essa força aqui, N'. Esse é o par ação e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários e atuam em corpos distintos. Você fala, então cadê a reação ao peso? Cadê a reação a essa força de contato aqui? Se o piso está exercendo uma força de contato sobre os pés da mesa, cadê a reação? Bem, para a gente traçar a reação aqui, a gente precisa desenhar a Terra aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui. Opa, foi mal. Acabei de dar o Ctrl Z aqui. Acabei voltando aqui sem querer. Bora, jogador, sobe aí. Que eu desalinhei um pouco aqui. Deixa eu só voltar aqui. Ver se está alinhado aqui na gravação. Tá, continua alinhado. O que eu quero dizer, né? Imagina que isso seja a Terra, né? Só por uma... Onde é que vai estar a reação ao peso? A reação ao peso está lá no centro da Terra. Vou colocar aqui, se tem o peso do livro e o peso da mesa, lá no centro da Terra você vai encontrar a força. Vou colocar aqui dois vetores, né? Menos o peso da mesa, chamando aqui, e menos o peso do livro. E onde é que estão a reação às normais de contato aqui? Ora, se NA é a força que o piso faz sobre o pé da mesa,
A força que o pé da mesa faz sobre o piso está aqui. Está aqui a outra, chamada de N' B, N''A. Aí constitui o par ação e reação, porque não estão atuando no mesmo corpo. Então sempre fiquem ligados nisso. Desenhem o diagrama de forças, vejam quais são as forças que estão atuando em cada corpo e lembra, ação e reação, mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário. E não podem estar atuando no mesmo corpo simultaneamente. Como eu falei aqui sobre a reação ao peso estar lá no centro da Terra, eu vou já introduzir a lei da gravitação universal, né? Que é a lei que trata dos fenômenos de quedas de objetos em direção à superfície da Terra ou a translação da Terra ao redor do Sol, né? Tudo isso ocorre por conta de quem? Da força gravitacional. Não apenas a translação da Terra ao redor do Sol, da Lua ao redor da Terra, dos outros planetas ao redor do Sol. Sempre que tiver massa envolvida, a gente pode utilizar a lei da gravitação universal. Esse tipo de interação ocorre devido às massas e é inversamente proporcional à distância que separa estes corpos. Do ponto de vista matemático, a gente define a interação entre os corpos como sendo menos. Esse menos aqui dá o caráter atrativo da força, né? É sempre uma força de atração. É proporcional ao produto das massas dos corpos envolvidos, mzão e mzinho. E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ok, para transformar essas relações de proporção numa igualdade, eu utilizo uma constante de proporcionalidade. Essa constante é o que a gente conhece como constante da gravitação universal. 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico sobre quilograma, que multiplica segundo ao quadrado. Qual é a direção dessa força? É na direção radial, que une o centro dos corpos envolvidos. Se você tem um corpo aqui, mzão, tem um corpo, mzinho. Opa, peraí. Mzão, mzinho. Onde é que está a força? A força está na linha de ação que une os dois centros dos corpos. Tá aí, era para ser no centro, né? É simples, né? Desce esse. Pronto, agora ficou no centro. Mais ou menos, né? Então é aí que vai estar a força de interação entre esses corpos. E lembrando, essa força, ela é sempre atrativa. Então, aqui eu tenho o par ação e reação. A força que mzão sofre devido a mzinha. Aqui a força que mzinho sofre devido a mzão. Há uma situação que é quando a gente considera o peso de corpos que estão próximos à superfície da Terra. Porque para pontos próximos da superfície da Terra, a gente pega esse termo gm sobre r ao quadrado, substitui quem é esse r? É o raio da Terra. E esse termo é aproximadamente a aceleração da gravidade na superfície da Terra. Então é por isso que a gente considera o par ação e reação aqui, ó, da interação gravitacional, a força que a Terra puxa os corpos para baixo, se você estiver considerando pontos próximos da superfície da Terra, como sendo o próprio peso, igual a mg. Isso só é válido em pontos próximos à superfície da Terra. Porque aí a gente pode considerar a Terra como sendo um referencial inercial. Nesse caso, o peso coincide com a força gravitacional. Não dá para eu considerar isso aqui igual a mg se eu envolver grandes distâncias. Aí você já está querendo, por exemplo, o movimento da Terra ao redor do Sol,
ou da Lua ao redor da Terra. Agora você já está envolvendo aqui uma distância muito grande para poder considerar que essa aceleração da gravidade é constante. Então, aí você, para calcular a interação entre os corpos, a força atrativa aqui, né, de interação, você tem que levar em conta essa expressão completa. Você não pode aproximar como sendo a massa da Lua vezes a gravidade. Até porque a gravidade lá na Lua é diferente da gravidade aqui na Terra, né? Se você utilizar essa expressão aqui para calcular a gravidade da Lua, você vai ver lá que o raio dela é bem menorzinho do que o raio da Terra. O raio. E aí você vai ver que a gravidade da Terra, da Lua, é 1,6 metros por segundo ao quadrado, né? A nossa é 9,8. Tem essa questão. Só coincide quando estivermos analisando o movimento de corpos próximos da superfície da Terra. Vale a pena destacar que o valor da constante gravitacional não foi obtida por Newton. Newton analisava as proporcionalidades, os cálculos que ele fazia não precisava levar em conta, por exemplo, a constante universal. Ele sabia que tinha uma constante de proporcionalidade, mas esse valor que a gente tem atual aqui, a primeira medida foi feita em 1797 pelo Henry Cavendish. Ele utilizou uma balança de torção. Aqui tem um esquema da ilustração que ele fez. Lá no laboratório dele, ele colocava essas duas massas de chumbo bem pesada aqui, que seria o meu emissão, ó. E ele colocava as massas pequenininhas como sendo o emizinho, que estão suspensas por esse fio aqui. Quando ele aproximava e deixava numa certa distância aqui, ocorria uma força de atração entre a massa emizinha e a massa emisão. Então, por inércia, quem é que vai se movimentar? A massa emizinha ou a massa emisão? Quem tem maior inércia tem maior dificuldade de alterar seu estado de movimento. Logo, a massa pequena tende a se mover em relação à massa maior. É por isso que quando você solta a maçã cai no chão, né? A maçã está atraindo a Terra do mesmo jeito. Vou colocar aqui, né? Você coloca aqui a maçãzinha, está caindo em direção à Terra. A força de interação aí é a mesma, né? F12 menos F21. Porém, como a maçã tem uma inércia menor, ou seja, tem uma quantidade de massa menor, é mais fácil ela se movimentar. Aqui é o mesmo princípio. Aqui a massa menorzinha vai ir em direção à massa maior. E isso vai torcer o fio aqui, ó. Torce o fio. Por isso que chama balança de torção. Ao torcer esse fio, você tem um certo ângulo θ de torção. E é possível relacionar a força elástica associada ao ângulo θ com o valor de G. E foi assim que Cavendish fez a primeira medida. A lei da gravitação universal ela é válida para distâncias maiores que 100 micrômetros. Lembra lá, né? Primeira aula eu falei, né? 1 micrômetro é igual a 10 a menos 6 metros. Então, até 100 micrômetros, a partir de 100 micrômetros, a lei da gravitação é válida. Para distâncias menores que 100 micrômetros, aí você já precisa lançar a mão da mecânica quântica. E isso aqui é um resultado relativamente recente, tem menos de 20 anos. Se não me engano, foi uma medida feita em 2003, foi publicada na Nature, na revista Nature. Acima de 100 micrômetros, a lei da gravitação universal é válida. Vamos ver um exemplo aqui, né? Para que serve a lei da gravitação universal? O grande trunfo do Newton foi deduzir a terceira lei de Kepler, por exemplo. O que diz a terceira lei de Kepler? Os quadrados dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos semi-eixos maiores de suas órbitas. O que é o período? É o tempo que leva
para um corpo fazer uma revolução na órbita aqui, sair do ponto inicial e voltar para esse ponto. Isso é o período. Então, o período, o que ele está dizendo? Que o quadrado do período é igual, ou sobre o cubo dessa distância do semi-eixo maior, é constante. É sempre constante. Então, para calcular isso, a gente pode fazer uma aproximação. Considerar que a órbita é circular, ou seja, tem uma elipse, né, definida pelos seus focos, e aqui a gente tem o semi-eixo maior, o semi-eixo menor. Quando a gente divide, a gente encontra a excentricidade da órbita, que está relacionada ao achatamento dela. Quando essa excentricidade é igual a 1, essa elipse se torna um círculo. Os dois focos se juntam aqui no centro. No caso da Terra, indo ao redor do Sol, a nossa órbita ela é quase circular. A excentricidade dela é quase 1. Então aqui o Sol vai atrair a Terra com a força gravitacional. E essa força gravitacional está apontada em direção ao centro, ou seja, é a própria força centrípeta do sistema. E aí, considerando que o Sol está no centro da órbita, então nós temos que a força gravitacional é igual à força centrípeta. Qual é a expressão da força gravitacional? Gm, mzão, mzinho sobre r ao quadrado. Se você quiser considerar o menos aqui, ok. Mas se lembra que você vai ter aqui a força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Também vai estar no sentido negativo. Aí menos com menos você vai cancelar. Massa vezes a aceleração centrípeta. Eu já mostrei na outra aula. V ao quadrado sobre R. Quem é essa velocidade? Está no movimento circular uniforme. Essa velocidade ela é constante. Então você pode pegar a distância total percorrida, que é o comprimento da órbita, 2π vezes r. Está aqui o raio da órbita. Dividido pelo tempo. Que tempo é esse? O período, para dar uma volta. O tempo que leva para dar uma volta é o período. Está aqui. R ao quadrado, você cancela o quadrado desse com esse, sobra um rzinho aqui. Joga para o outro lado, r ao cubo. T ao quadrado, joga para o outro lado, está aqui, t ao quadrado. É igual 2π ao quadrado sobre g, que é a constante da gravitação universal, vezes a massa do corpo que está no centro da órbita. Isso pode ser usado no sistema que você tem aqui a Terra e aqui a Lua. Pode ser no sistema que aqui é o Sol e aqui é a Terra. Ou qualquer outro planeta ou Lua que você possa aproximar a órbita por um movimento circular uniforme. Com isso, nós podemos calcular a massa. Presta atenção, nós temos aqui 1, 2, 3 variáveis. O período, o raio da órbita e a massa do corpo está lá. E duas constantes, π e a constante da gravitação universal. Se você conhece as constantes, conhecendo duas variáveis, você determina a outra. Então, essa expressão pode ser utilizada para calcular tanto o período de translação, quanto o raio da órbita, quanto a massa do corpo. Por exemplo, aí você tem o raio do Sol em relação à Terra, o raio médio da órbita. Está aí, aproximadamente 1,5 vezes 10 a 11 metros. Qual é o período de translação da Terra ao redor do Sol? Aproximadamente 365 dias. Com esses dois dados, você calcula qual é a massa do Sol. Isso você pode analisar com qualquer outro sistema, Terra-Lua, e assim você calcula qual é a massa da Lua, a massa da Terra. Porque a massa do corpo menor aqui, o mzinho, vai ser cancelado aqui, ó. Então assim você calcula a massa do corpo que está lá no centro da órbita. Esse foi o grande trunfo do Newton, né? Utilizar deduzir a terceira lei de Kepler, aproximada para um movimento circular, e, por exemplo, calcular o movimento e as massas lá das luas de Júpiter, por exemplo, né? Júpiter ao redor as luas de Júpiter conhecidas, acho que eram 4 até então, né? O Galileu descobriu tinham as 4 luas, as 4 maiores, né? Se eu não me engano é Io, Calisto,
Europa e eu acho que Ganimedes. Eu colocava lá no sistema as várias luas lá que estavam orbitando Júpiter. Conseguia achar a distância média. Se você tiver esses dados, lembra, são 3 variáveis. Conhecendo 2, você determina a outra. Para finalizar, eu vou deixar aqui o mesmo exercício que eu resolvi lá, que é para considerar uma pessoa em cima da balança dentro do elevador. Eu quero que você analise o peso aparente, só que agora na situação em que o elevador estiver em queda livre. Quebrou o cabo, está em queda livre. Qual é o peso aparente? Depois, em vez de subir, ele está descendo acelerado. Então você tem a aceleração descendo acelerado. Depois ele pisa no freio. E A maior que zero. Depois A menor que zero. Está freando. Aí eu pergunto, a pessoa dentro do elevador consegue saber o sentido do movimento do elevador nas situações anteriores? Justifique sua resposta aí. Nem precisa fazer conta não. Se você analisar o outro problema, você vai ver que é o inverso, né? Pensar um pouquinho aí na sua experiência, aí, se você já andou de elevador, para verificar se você sabe se está subindo, se está descendo. E tem um outro aqui. Vocês vão analisar essa foto aqui e fazer o diagrama de corpo livre. Eu quero saber quais são as forças que agem sobre a mulher. Vai lá, pega a tua fotinha, vê quais são as forças que agem sobre a mulher. Quais são as forças que agem sobre o homem? Quais forças agem sobre a barra? Eu quero saber quais dessas forças constituem um par ação e reação. Rabisquem lá e quando a gente tiver uma oportunidade de ter um encontro síncrono, eu quero ver o que vocês desenharam aí. E recomendação de material, eu vou deixar os capítulos de Lei de Newton, dos livros-texto, e um simulador do movimento do elevador aqui, que se vocês colocarem lá, vocês vão ver só subindo, descendo, o peso aparente, o que acontece quando você aperta no botão para frear e tudo mais. Explorem lá, talvez dê um insight para vocês poderem resolver pensarem, né, sobre essa questão do elevador. Vou finalizar aqui essa primeira aula sobre leis de Newton com a frase dele, né? O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Mas o que seria o oceano se não infinitas gotas? Não se esqueçam de avaliar a aula, clica lá no formulário, avaliem a aula, que assim eu sei quem está assistindo, conta como atividade assíncrona. E muito obrigado. Eu vou encerrar aqui a gravação.